Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais. E hoje, nesse episódio, nós vamos conversar, bater um bate-papo aqui bem descontraído com uma pessoa muito influente no meio político de Teresina, vereador, jornalista e que bate bem. Tudo bom, seu Petrus Evelyn? Tudo bem, agradeço o convite. Vamos ter uma boa conversa hoje sobre política, né? Obrigado por ter aceito esse convite e ter voltado aqui pela segunda vez, né? Você esteve aqui em Sim, campanha foi. e agora está voltando detendo o mandato, né? Uhum, Como é que tá essa, vamos falar de estreia, né? Primeiro ano sim. como parlamentar municipal, como representante do povo de Teresina nessa Câmara Municipal. Olha, tem tido vários desafios. O parlamento ele nem sempre funciona, apesar do parlamentar ele representar a população, mas ele nem sempre funciona Dessa forma, né? dentro dos interesses da população. Eu posso dar até um exemplo que nós conversamos outra vez, Sim. que era um projeto que eu disse durante a campanha que ia fazer e que eu fiz, que era para proibir os flanelinhas em Teresina. Qual era a discussão em torno que eu trouxe aqui na época e que eu levei lá para a Câmara de Vereadores? O flanelinha é ou não é um trabalhador? E eu coloquei aqui para você, olha, eu considero que não é um trabalhador porque o trabalho ele exige o consentimento do cliente. O cliente tem que aceitar os termos e dizer sim ou não. O flanelinha não. Ele chega lá, olha, eu olhei seu carro, é tanto, mesmo que seja um valor. Ou né? age de forma ostensiva, né? Exatamente. É uma ameaça velada ou às vezes nem tão velada assim. E tua discussão é interessante, Evelyn. Vamos pegar aqui um caso nacional que aconteceu essa semana, né? Um flanelinha tentou extorquir mesmo, a palavra é essa, uma pessoa que tinha estacionado o carro, chegou a puxar um simulacro e por acaso a pessoa que ele estava abordando era um policial e reagiu e ele terminou morrendo. Né? Pois é. E qual foi a discussão aqui em Teresina? Os vereadores, esse projeto ele não chegou nem à votação. Ele foi barrado na própria Comissão de Segurança Pública, que tem como presidente o senhor James Guerra, que é um delegado. E pelo Roncalinho e tal. Eu faço parte dessa comissão, né? Eu votei, obviamente, a favor do projeto. Mas o que eles alegaram? Foi voto único? Não, o Dudu, do PT, ele também votou a favor do projeto de lei. Mas o que eles alegaram? Não, atividade econômica, você não pode mexer na atividade econômica. Só que quando eu fazia enquetes, quando eu conversava com a população, 90, às vezes até mais, por cento das pessoas eram contra os flanelinhas. Não é uma questão de você simplesmente, não, vamos tirar você daqui e não dá nenhuma chance. Não, vamos oferecer cursos, vamos direcionar você para uma área e a partir de então você vai eliminando. Não é uma coisa do dia para o outro, né? Dava um prazo, um ano, às vezes até mais do que um ano, e você vai adaptando a sociedade àquilo. Mas os vereadores, contra a vontade popular, tanto é que eles tiveram que se justificar, gravaram vídeos, deram entrevistas explicando, mas a grande imensa maioria da população não quer os flanelinhas. Então, esse é um exemplo de como é que funciona o parlamento, né? Às vezes você tem um projeto, tem apoio popular, as pessoas pressionam, vão lá, até ameaçam quebrar lá a Câmara, mas se houver um interesse por trás, que a gente imagina que seja, mas não sabe exatamente, aí nada move. É frustrante porque eu já ouvi isso de muitos parlamentares, tanto vereadores quanto deputados, que levantam bandeiras, defendem a sociedade, têm um projeto de desenvolvimento do município, do estado, muitos se elegem com muita dificuldade, mas aí quando chega lá tem um sentimento de frustração. Você tem esse sentimento? Olha, eu não tenho tanto esse sentimento de frustração, porque eu sei que você não precisa de uma lei para você mudar a sociedade. Eu posso dar um outro exemplo, que foi essa semana, eu tentei aprovar junto com os pais da menina Alice, né, que a filha deles morreu em uma escola particular aqui em Teresina, e a gente tentou aprovar um projeto de lei com a sugestão deles para a divulgação das escolas irregulares de Teresina. São escolas que não foram autorizadas a funcionar segundo a Secretaria Municipal de Educação. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores,
Depois, ele foi para a sanção do prefeito, que vetou totalmente, disse que era inconstitucional, você não podia fazer isso. Aí, volta para a Câmara, só 3 vereadores votam para o projeto ser aprovado. Então, todos os outros que votaram no projeto mudaram de ideia. Você está falando para derrubar o veto do prefeito, no caso. Isso, só 3 mantiveram que era para derrubar o veto. Todos os outros vereadores, eles disseram, não, pode manter o veto do prefeito. Eles mudaram de ideia? Não, é porque há outras vontades, outros motivadores que não estão em jogo e que na aprovação eles não se importavam com isso, mas depois entrou em jogo. E aí só para complementar, sim. Aí você diz assim, mas você fica frustrado? Não, porque eu sei que você não precisa só do poder público para você modificar as leis. No mesmo dia, eu entrei com um pedido de informações para a Secretaria de Educação, pedindo todas as escolas irregulares eu mesmo divulgar. Então eu vou fazer uma divulgação particular. A gente tem que tentar pelo poder público, mas a gente não pode achar que o poder público é o motor da sociedade. Então, se os vereadores não querem, a gente tem que encontrar formas da sociedade impor a sua vontade. Quem está aqui do lado de fora, muitas vezes se frustra, né? Se frustra diante de situações, por exemplo, com relação ao relatório final da CPI do rombo, com relação ao relatório final da CPI do lixo. Como é que você avalia essas 2 CPIs? Olha, eu posso falar inclusive da minha CPI, né? Que foi uma bagunça, né? Que eu organizei a CPI foi a da Águas de Teresina. Foi totalmente insatisfatória para a população e com razão, né? A gente montou uma CPI. Durante a CPI eu comecei a ser atacado pelos próprios membros da CPI que nunca pediram a minha saída, né? Nunca pedi a destituição. Se eu estou fazendo algo irregular, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é a destituição, né? Aí, com muitos entraves, muitos bloqueios, como tudo dessa empresa que é da Águas de Teresina ocorre, né? Tudo tem um poder misterioso ali que você não sabe o que é. Até que a CPI teve que ser encerrada. Ela não foi arquivada, como dizem, ela foi concluída pelo relator Joaquim do Arroz, junto comigo, a gente fez um relatório final juntos, pedindo o fim do contrato. O contrato é irregular da empresa. A diminuição da taxa, que a gente já junto o parlamento com o prefeito, já havia conseguido reduzir de 100 para 80, né? Então já está em 80, reduziu um pouco, né? Apesar 20%, de não, né? Mas para reduzir para 60%. E entre outras coisas que o Ministério Público investigasse todo o contrato, toda a concessão. Aí nós mandamos esse documento para o Ministério Público e estamos acompanhando, mas... Era isso que eu ia te perguntar agora. O resultado de uma CPI dessa é destinado a quem? Qual é o desdobramento? Vai para onde? Exatamente. As pessoas, às vezes até de uma forma injusta, né, falam assim, a CPI não deu em nada. Mas a CPI, o objetivo dela é levantar informações e tirar uma conclusão daquelas informações. É um instrumento de investigação. É como se a gente fosse o delegado, né? O delegado, ele não julga o investigado, né? Ele conclui e manda para o Ministério Público. Não julga o mérito, né? Você levanta todo o material probatório para ver se ele até diz assim, olha, eu acho que aqui teve crime, né? Mas não é ele que define isso, é o juiz, né? Que passa primeiro pelo promotor que vai fazer a denúncia. A CPI é exatamente do mesmo jeito. Você levanta as informações, você percebe se houve uma irregularidade e você manda para o Ministério Público. Aí o Ministério Público abre denúncia, abre investigações. Esse é o papel da CPI. Mas isso não tira a verdade de que as 3 CPIs, inclusive a minha, foram totalmente insatisfatórias para a população, né? A população acho que esperava resultados melhores e infelizmente não deu. Eu acho que... No caso da sua, o que você está querendo dizer com relação a essas ações suspeitas, essa coisa que tem por trás, leva necessariamente a própria empresa responsável. Sim. No caso do rombo, o que estaria por trás do relatório final? Olha, não existiu rombo, né? Existiu, na verdade, dívidas e tal. Mas eu acho que essa é uma conclusão precipitada que a CPI teve, não é? O Silvio, eu acho até que ele exagerou em questão de rombo de 3 bilhões, mas há sim um rombo. Inclusive, a própria CPI
ela identificou e divulgou uma informação. O Tribunal de Contas constatou, a polícia constatou, pessoas foram presas, então houve alguma coisa, né? Com certeza. E está acontecendo ainda, essas investigações estão acontecendo. Eu acho precipitado falar que não houve rombo, né? Uma das constatações foi que, por exemplo, existiam secretários do Dr. Pessoa que eles faziam negociações em relação a invasões de terrenos. Invade o terreno vale 500 mil, a prefeitura vai pagar uma indenização de 15 milhões. Aí fez isso com vários terrenos. Isso não é um rombo nas contas públicas? Sem dúvida. E quando você leva isso para outros setores, para a comunicação inclusive, né, termina que ocorrendo coisa semelhante. Mas uma coisa que me chamou a atenção em especial e que eu acho que a sociedade piauiense, teresinense sobretudo, questiona é o fato de um rombo estar sendo investigado por quem supostamente participou do rombo, ou seja, participou da gestão investigada. Isso não, por si só não já é um problema. Eu posso até dar outro exemplo que é ainda mais irônico. Pessoas que estavam na gestão do lixo estavam participando da CPI do lixo. Também, né? Então, não faz sentido, né? Você já começa com um conflito de interesses que já deveria, ali mesmo já deveria colocar em xeque a própria comissão. Mas tratam isso como algo normal, é normal e deixa, e não existe uma força externa para impedir que uma investigação dessa daí, que já começa contaminada, ocorra. Tanto é que a CPI do lixo, quando saiu, estavam tão desintonizados que o presidente da CPI renunciou no dia do relatório e não deu em nada também. Em pizza, né? Aí eu queria até voltar ao assunto. Mas você fica frustrado? Eu acho que a população ela tem que parar comigo ou com qualquer vereador a colocar tudo nas mãos de políticos. Águas de Teresina. A população tem que começar a se unir, se juntar, não aceitar, não tolerar. As pessoas se manifestar. As pessoas foram ruas, aceitando a Águas de Teresina, chegando aqui, aumentando cada vez mais e aceitando, né? Não é uma questão, não é o Petros que vai resolver, é a sociedade como um todo. Quando diz assim, não, você não vai chegar aqui, fingir que colocou a coleta de esgoto na minha rua, não fez a instalação, mas está cobrando 100% de água, ou 80%. É verdade. A população tem que começar a se impor, né? Bom, você falou aí do seu projeto dos flanelinhas. Teve outros projetos, você apresentou, está tramitando, tem um projeto assim, aquele projeto assim, esse aqui, se não sair agora esse ano, mas no ano que vem eu vou começar o ano legislativo com ele lá. Olha, quando eu fiz o projeto do Flanelinha, eu dividi em 3 categorias, né? Que era saúde, segurança e educação. Do Flanelinha ia para segurança, né? Não limitado apenas a isso, estou inclusive trabalhando em outros projetos. Saúde. Qual era uma grande reclamação que eu recebia dos usuários de UBS, de hospitais públicos. Do Sistema Municipal de Saúde. Eu chego lá na UBS de manhã e disse, não, o médico hoje é só à tarde. Eu chego na tarde, não, ele veio de manhã. Não tem o remédio tal. Aí eu resolvi dar mais transparência para isso. Criei um projeto de lei, foi aprovado, dessa vez foi sancionado, né? Que é para ter um site que as pessoas entram lá e tem todas as informações. O que está faltando, qual o tempo médio de atendimento. Já me reuni, inclusive, com a presidente da fundação para questionar ela. Olha, coloque isso aí. Você também não pode fazer só um projeto de lei e não ir atrás não, porque senão eles esquecem. E aí ela já me garantiu que eles estão montando esse sistema. Não é por falta de lei que a cidade chegou onde chegou, né? Então, com certeza. Então, não basta aprovar a lei, não basta ela ser sancionada, não basta ela ser publicada. Ela tem que entrar em execução e para isso tem que haver essa fiscalização, né? Olha, o secretário que está lá, ele nem sabe que lei que foi aprovada ou não, ele está fazendo o trabalho dele. Você tem que levar a lei para ele e dizer assim, olha, a partir de agora é assim, funciona assim e exigir o cumprimento daquela lei. Não é, vou criar uma lei para obrigar a cantar o hino nacional nas escolas. Beleza, aprovou, as escolas estão cantando ou não, o vereador não vai lá atrás. É muito bonitinho para as redes sociais, mas você tem que ir atrás, né? Você tem que ir. Uma lei para a educação,
falando dos 3 pilares que eu mencionei, é a própria Lei Alice. Essa foi sancionada aí, que foi até uma confusão junto com a outra lei, né, que era a lei para divulgar as escolas irregulares. A Lei Alice aumenta as ferramentas de fiscalização dentro das escolas públicas e particulares. Depois da morte da menina Alice, por irregularidades na escola, a gente teve que oferecer mais opções. A comissão de educação. De educação, que é funciona dentro da Secretaria de Educação, ela não tem nem carro. Eles não vão nas escolas. Você está falando do conselho lá. Isso, a comissão que eu pensei que você estivesse referindo. Não, Comissão de Educação da Câmara. E depois eu quero saber como é que essa comissão tem agido. Não, o Conselho Municipal de Educação. Eles não têm nem veículo. O município, ele tem 350 escolas mais ou menos. Cerca de 10 são regularizadas no próprio conselho. Então, não faz sentido isso. Você chega uma vez eu fui fiscalizar uma escola, né, para ver, né? Foi logo quando ocorreu a questão da lei Alice. Aí eu fui na escola e a diretora chegou assim para mim: e você vê porque o menino se acidentou. Já tinha tido outro caso. Tinha tido, eu disse, eu nem sabia que alguém tinha se acidentado aqui. Eu disse, não, eu só quero dar uma olhada. A escola não tem extintor, não tem protetor para o vão, não tem os móveis pesados, enferrujados, as cadeiras enferrujadas. O próprio diretor, às vezes o pessoal quer culpar ele, mas às vezes ele tira do bolso dele para tentar minimizar ali a situação. Mas eu não conheço dessas 10 escolas aí, que eu nem conheço quais são, que são regulares, mas eu não conheço uma escola pública que tem um ambiente seguro para as crianças. São ambientes perigosos, com acidentes constantes, mas que não ganham a mídia. Se acontece nas escolas privadas, com segurança e tudo, imagine nas escolas particulares, ou nas escolas públicas, né? A propósito disso, teve um caso triste essa semana em Fortaleza, né? Entrou um aluno, um adolescente, numa escola, chegou a esfaquear o professor, um colega e uma funcionária. Você soube do caso? Uhum. Então, casos assim, aconteceu também no Piauí, porque eu não tenho detalhes aqui para narrar, mas houve um caso semelhante também no Piauí. E as escolas públicas, elas não têm nem vigia, imagine um segurança, né? Olha, eu fui numa escola na Zona Norte que o diretor falou assim: Petros, aqui do lado é uma facção, aqui é outra. E nós estamos no meio, e às vezes o filho do faccionado vem aqui, se matricula, aí o outro começa a me ameaçar, dizendo que não quer ele estudando ali. Tá desse nível. O que um projeto de lei vai resolver em relação a isso? Nada, ali tem que ter um policiamento, ali tem que modificar, tem que combater a facção primeiro, entendeu? Imagina o professor, os próprios alunos, o diretor trabalhando em um local assim. É muito difícil, né? É uma pressão psicológica muito grande. E aí ainda exigimos qualidade, exigimos que esteja funcionando. A situação é complexa. Demais. Em vários níveis, né? Demais. Petros, e o relacionamento seu com os colegas, como é que tá? Olha, eu sempre inclusive da sua bancada, do seu partido. Não, acho que com o meu partido é pior do que com os outros. Não, olha, eu sempre tento, quando eu coloco um projeto de lei, eu chego para todos, converso com todos, né? Tento manter um diálogo institucional saudável, é importante, né? Mesmo com o meu jeito polêmico, né? Mas sempre há os atritos, né? As brigas são normais, né? Mas eu acho que você tem que chegar, explicar para eles: olha, eu estou com esse projeto de lei, é assim, assim, assado, peço apoio, né? Todos não na hora, né? Na hora da votação tudo muda. Mas isso não muda como é que eu me comunico com a população, né? Ó, só 3 votaram a favor do projeto aí. Todos os outros foram contra, tem que mostrar isso, é uma questão de transparência, né? Você está vereador, mas você não deixou de ser jornalista. Você continua com a sua página, você continua incomodando, você continua denunciando. Isso atrapalha também nessa relação? Não, na verdade eu acho que ajuda. É porque é a comunicação que eu tenho com as pessoas. Não, eu digo na relação com os seus pares. Ah, sim, às vezes eles reclamam que sai alguma coisa lá desagradável. Mas eu digo, olha, eu tenho que colocar, né? É uma informação pública. É mentira? Não, então
que eu posso fazer? Né? Eu acho que eu costumo dizer assim, olha, quando sai uma notícia negativa a meu respeito, eu vou lá e respondo. Você que tem que ir lá responder e se manifestar também. O costume dos políticos do Piauí é assim, ele falou mal de mim, eu tenho que tirar a matéria. Não é isso, você tem que dar a sua versão. Se uma história está sendo contada e você discorda, seja ela verdadeira ou falsa, você tem que dar a sua versão, senão só aquela versão vai permanecer. A gente sofre muito isso aqui, nós temos um portal que é o Gazeta Hora 1 e a gente tem uma postura muito, eu diria, jornalística. Que o que ocorre hoje e aqui assistindo com a gente essa gravação, está uma comunicadora que trabalhou comigo já numa outra emissora, e lá a gente também desenvolvia um trabalho parecido com o seu, né? De mostrar os fatos, a realidade. E o jornalismo no Brasil, e em especial no Piauí, ele foi tão assim distorcido que hoje ser jornalista é quase uma agressão, entendeu? Uhum. As pessoas não entendem que o jornalismo é por essência oposição. Não oposição partidária. A gente não faz oposição ao prefeito, a gente não faz oposição ao governador e muito menos ao presidente da República. Mas a gente faz oposição aos esquemas, a gente faz oposição à corrupção. E essa é a essência do jornalismo, né? O Milor Fernandes dizia que o jornalismo é oposição, o resto são secos e molhados, né? E continua sendo assim, ou deveria ser assim. Infelizmente, os jornalistas hoje querem se dar bem na vida, deixando de ser jornalista, fazendo assessoria de imprensa, militância política dentro do jornalismo. Dá dinheiro? Para alguns dá, mas dá satisfação pessoal, dorme tranquilo, consegue encarar os filhos, a mãe, a avó? Duvido muito, duvido muito. Douglas, eu lembro quando eu era mais jovem, eu ia ler a Veja, aí tinha uma denúncia lá, Petrolão, denúncia zona bombástica, inédita. Aí você passava a página propaganda da Petrobras. Aqui no Piauí, as emissoras recebiam um patrocínio lá, um patrocínio mais institucional do que de assessoria. E elas faziam denúncias, mesmo as vendidas. Mas é porque aqui, hoje em dia eles não toleram mais a mínima crítica, né? Aqui essa verba de publicidade, que é legal, os veículos de comunicação têm direito a receber, mas pela publicidade que eles divulgam, e não para vender a alma da empresa ou a alma do jornalista. E muitas vezes a gente é incompreendido, inclusive na época do Dr. Pessoa, hoje na gestão do Dr. Silvio, porque eu tenho um grande apreço. Mas às vezes você escreve uma coisa, um secretário olha você atravessado e ninguém escreve inventando nada. A gente reporta os fatos, alguns são agradáveis, outros nem tanto. Mas eu estou falando isso porque minha pergunta para ti é: você se elegeu num partido que apoiou o prefeito. Salvo engano, você próprio defendeu a campanha do Dr. Silvio. Às vezes você toma algumas posições que é tido como oposição ao governo. E a pergunta é, você é situação, é oposição, o que é o Petros, o vereador Petros? Eu sou independente. Olha, eu gosto do Silvio, acho que ele é um bom prefeito, foi um bom prefeito nos seus 2 mandatos, mas existem erros na prefeitura. A prefeitura não é apenas o Silvio, existem nomes ali orbitando o prefeito que não têm o mesmo interesse que eu acredito que o Silvio tenha na cidade. Eu acho que o Silvio ele tem genuinamente interesse em resolver os problemas da cidade. Mas eu posso citar o nome aqui do senhor Jeová Alencar. Ele o vice-prefeito. O vice-prefeito e secretário de governo, que é um cargo de extrema confiança. Às vezes o vice-prefeito é só um arranjo, mas o secretário não, ele foi dado aquele cargo para ele. E o Jeová Alencar, ele trabalha e vai continuar trabalhando para ter poder dentro da prefeitura. Mas isso não é natural? Não do jeito que ele faz. E qual é o jeito que ele faz? Por exemplo, quando começou a gestão, que colocou o Charles, o Ismael, o Jeová ficava soltando notinhas nos meios de comunicação com ataques ao Ismael, ao Charles, para tentar enfraquecer eles. Começou a fazer isso com o Marcos Elvas,
para o Marcos Elvas controlava os terceirizados da prefeitura, e aí ele começou a fazer inúmeros ataques até tirar esses terceirizados. E hoje ele comanda os terceirizados. Se você pergunta para um secretário, qualquer um, qual o controle que você tem sobre os terceirizados dentro da sua pasta? Zero. Quem manda é o Jeová, em todos os terceirizados. Você não consegue tirar ou colocar um serviço gerar lá. Eu acho que esse é um nível de controle muito grande. Na SDU Sul, existem vários servidores fantasmas controlados pelo Jeová. Rapaz, isso é sério. O filho do Jeová, ele é um terceirizado na SDU Sul. Isso não é nepotismo? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Sendo real, e eu acredito que você não traria aqui uma denúncia vazia, é uma situação grave. Ele está lá na SDU Sul. É nepotismo. O Silvio sabe. Mesmo sendo, é o que é vereador? Ou é não, outro? Não, outro lá, Françoélio Monteiro. Houve uma operação da Polícia Federal relacionada com terceirizados. Um dos alvos da operação, o Iata, esqueci o sobrenome dele, né? Ele é o único secretário executivo que tem na vice-prefeitura. Ele está lá. O Silvio sabe, mantém o sujeito. A esposa do cara é terceirizada onde? Na SDU Sul. Você se lembra que houve, junto com o Aloysio vai sair da Sul, vai para Sudeste, e o da Sudeste sim, vai para... haveria um remanejamento. Eles foram? Que eu saiba, não. Não, né? Houve anúncio, né, que ele ia... Mas qual é o incômodo desses superintendentes? O controle dos terceirizados. A Zona Sul é o curral do Jeová. E ele está lá dominando, ele controla tudo. Existe uma entrevista do Gil Paraibano falando sobre o Aldo Gil. Meu filho, sai daí, que aí você você não controla nada. Você é o superintendente da SDU Sul e você não controla nada, porque ele já sabia o que era o Jeová. Aí voltamos à sua pergunta. E o Silvio, você é oposição à situação? Olha, eu gosto do Silvio. O Silvio, ele tem uma mania de levar tudo pro lado pessoal, infelizmente, né? Não escuta. E ele gosta muito do Jeová. Esse projeto de lei relacionado com o da menina Alice, eu acho que ele vetou apenas com uma questão pessoal. Não existe motivo nenhum para ser vetado. E o Jeová atuou para manter o veto. Será que essa é a administração que a gente espera? Quando eu pedi vistas de um pedido de empréstimos da prefeitura, eu entregar no dia seguinte. O secretário de comunicação, o senhor Hélio Teixeira, estava soltando vídeos me atacando no WhatsApp. Será que esse é o papel do secretário de comunicação, atacar um vereador, supostamente da base aliada, porque pediu um visto? Eu nem votei contra o projeto. Eu pedi vista. Os aliados do prefeito, eles nunca vieram me procurar. Petros, esse pedido de empréstimo é para isso, para aquilo. Deixa eu te explicar. Não procuraram nenhum vereador. Deve ter procurado para oferecer alguma coisa para votar a favor ou contra. Como eu não aceito, eu não tenho cargos, eu não quero cargos, nunca procurei sobre isso. Aí o meu diálogo é para entender as coisas, entender os projetos, as leis, como eles não se dão o trabalho nem de explicar, quer impor. Aí o Silvio agora me vê como inimigo, é o inimigo do prefeito, é a oposição, ele virou a maior oposição da prefeitura. Eu não sou oposição. Quando está correto, como teve ontem um projeto da prefeitura relacionado com a votação dos diretores nas escolas, eu vou ter a favor. E eu não peço nada. Quer dizer, eu peço que a prefeitura me explique o que é, me prove que aquele ali é um projeto bom. Nem sempre vai ser um projeto bom. E quando for ruim, eu vou votar contra. Quando estiver errado, quando eu ver que a influência do Jeová está intensa demais, como está, eu vou votar. Mas o Silvio, apesar de eu considerá-lo que é uma pessoa honesta, que tem interesse na cidade, em melhorar a cidade, ele tem uma confiança cega em pessoas que não têm interesse. Mas você já sentou em algum momento com o prefeito? Várias vezes. Eu acho que hoje em dia ele não aceita mais esse diálogo comigo, porque ele nem me responde mais no WhatsApp. Mas já conversei, já falei, olha, não confia no Jeová. O Jeová ele enfraquece os outros secretários com o objetivo de ganhar o poder deles. O Jeová tem um plano agora para tirar 5 vereadores da Câmara e transformar em
em secretários, em janeiro, no começo do ano. Então ele quer pegar 5 e colocar lá. O que isso significa? São 5 suplentes submissos a ele, aumentando o poder dele ainda mais sobre a Câmara. O papel da Câmara não é esse, não é ser submisso ao Poder Executivo. Uma das grandes críticas que se fazia, eu particularmente como jornalista fazia, você aqui quando esteve enquanto candidato fez, foi com relação àquela Câmara na gestão do Dr. Pessoa que endossava tudo, que comungava com tudo, enfim. Mudou alguma coisa em relação a essa legislatura? Olha, mudou o negociador, né? Porque antes havia esse diálogo com os vereadores e eles ofereciam lá como é que seria para votar, mas o Silvio, acho que no começo tentou fazer essa resistência, olha, eu não vou ceder, mas aos poucos está cedendo aos vereadores. Mas eu acho que em relação ao comportamento dos vereadores não mudou não. Tudo depende da comunicação entre prefeitura e a Câmara de Vereadores. Essa palavra comunicação que você está falando é... Entre aspas, né? Depende das manobras, é isso? Exatamente. Muito bem. De alguma forma você já fez um balanço desse primeiro ano, mas eu queria que você fechasse para a gente dar um salto aqui na nossa conversa. 2025, avalie aí. Tanto do ponto de vista do vereador, quanto da Câmara, quanto do próprio governo municipal. Olha, eu acho que a Câmara deixou muito a desejar nesse primeiro ano, né? Nós viemos de uma gestão, 4 anos, uma gestão difícil, problemática em todos os níveis, e isso exige austeridade, isso exige objetividade, e a Câmara, infelizmente, não parece preocupada com isso, preocupada com rombo financeiro, com como resolver os problemas que 4 anos nos deixaram, que são Você acha vários. que a Câmara hoje está mais preocupada em encobrir problemas do passado do que ajudar o prefeito a administrar a cidade? Olha, eu acho que os problemas do passado, eles caíram meio que na conta do Dr. Pessoa, né? Olha, o Dr. Pessoa foi o responsável. E eu acho que isso, no imaginário popular, se manteve. Eu acho que o interesse da Câmara está em ter uma boa comunicação, entre aspas, com a prefeitura. Isso aí é um péssimo sinal. Que você está pedindo para a prefeitura ceder algo em troca de você ser submisso ou não. Eu acho que isso não é um comportamento do parlamento. Né? Nos últimos dias, deixa eu dar aqui um recadinho antes, mas nós vamos falar, depois desse recado, sobre essa polêmica aí, envolvendo um vereador que quer ir para o PT, mas o PT não quer ele, está batendo na porta, mas a porta não abre. Não vamos nos deter muito na pessoa do vereador, que eu acho que não é legal você ficar fazendo esse tipo de comentário de um colega, mas assim, da atitude de um parlamentar que quer ir para o governo de qualquer forma, entendeu? Mas antes eu queria mandar aqui um alô para a Estrada Mob, que está com a gente desde o início, a gente é muito grato nessa parceria. Eu queria mandar um alô também para o Senac, para o Sesc, para a ProSoja, lá no sul do estado, na região dos Cerrados, para o Léo Madeiras, para a Elo Engenharia, para o Movimento Empreender Piauí, na pessoa do presidente Marcelino Lopes, também para a Automaster, Pneubec, a Hotsat do amigo Júnior, também a Socimol, a Pax União, o SESI, o Senai e o Centro das Indústrias do Estado do Piauí, a pessoa de seu presidente Marcelo Medeiros. Muito obrigado pelo apoio, pela parceria, por acreditar na comunicação da gente e nos proporcionar que esse e os demais podcasts da casa possam ser exibidos aqui com a independência que nos é bem peculiar. Muito obrigado mesmo. Bom, eu perguntava aí sobre o vereador Dragalana, que ele tem aí batido na porta do PT, tem insistido, tocou a campainha, fez o toque-toque, falou com os vizinhos, mas parece que tem gente dentro que não quer que ele entre. Eu não posso falar sobre ele, mas eu posso lembrar assim, você tem mais anos que eu de experiência jornalística. Muito mais. Né? Alguns 5 anos aí a mais, né? Mas Douglas, você já viu, por exemplo, um cacique como o João Matos
falando publicamente que não quer alguém, eu nunca vi. Não. Geralmente essas recusas são discretas, né? São nos bastidores. São né? nos bastidores. Olha, não vai dar, a gente está montando a chapa. Estamos trabalhando. Né? Né? Ele é um ótimo nome, mas estamos, né? Estamos conversando. Teve o João Mádio, teve a Tereza Brito, né? Do PT eu não lembro quem foi, né? Que recusou ele publicamente. O próprio presidente. Fábio Novo, não, né? o João, não, o municipal. O João de Deus. O João Pereira. João Pereira, isso. João Pereira. Eles publicamente anunciando, né? Ou seja, quando o político fala algo público, não é uma mensagem para a sociedade, né? Então é estranho, né? Um vereador que foi o mais votado e ele não é desejado publicamente, não é uma coisa discreta, né? Pela lógica, por ser o mais votado, ele deveria estar sendo conquistado, ser a noiva da história, né? Exatamente. E ele já é do governo, né? Dizem que só vai existir 3 chapas estaduais, do PP, do MDB e do PT. Então ele, teoricamente, só tem 2 opções, ou então ir para um partidinho pequeno que eles não querem nem que isso aconteça. E o Petros continua no PP? Continua porque não tem janela partidária, né? Nada contra o partido, né? O partido ele tem me dado muita liberdade, nunca me censurou em nada, né? Isso, inclusive foi isso a única coisa que eu pedi para o partido. Olha, eu quero ter liberdade. É um partido bom em termos de estrutura de chapa, eles me oferecem uma chapa boa, mas mesmo que eu quisesse sair, não existe janela partidária para isso, né? Eu fiz essa pergunta porque você está com digamos assim, com esse probleminha com o prefeito. E tua relação com o senador Ciro Nogueira? Olha, às vezes é medida assim, Petros, vai devagar aí em relação ao Ciro, mas olha, sou livre aqui, não foi a única coisa que eu pedi. Eu pedi isso porque eu sabia que ia ter um mal-estar talvez. Mas eu acho que o partido ele tem que me separar. O Petros é a exceção aqui do partido, né? Não levar como membro do partido. Eu não represento o partido. Eu estou lá no partido, né? Mas eu não sou um representante em relação a qualquer tipo de diálogo que exista entre o PP e o Silvio. Bom, estamos chegando já ao final, bem pertinho aqui da gente encerrar. Mas eu queria saber de você agora, Petros, com relação ao seu futuro, né? Ano que vem tem eleição. Você está no primeiro mandato, primeiro ano. Já sonha com uma cadeira na Assembleia? Douglas. Eu falo sonho porque a da Câmara também foi um sonho. E a gente é motivado por sonhos, né? É nesse sentido que eu falo sonho. Douglas, eu fui candidato, né, em 2022 a deputado estadual, né? Fui candidato. Mas como é que foi a minha campanha em 2022? Como é que foi em 2024? E as minhas próximas campanhas que eu posso ter. Do mesmo jeito, eu não mudo nada, né? Eu não saio em campanha, eu não faço... Você usou fundo partidário? Não usei fundo partidário, não. Eu gastei R$4.000 do meu bolso. Você conhece outro vereador que não usou fundo partidário? Aqui em Teresina, eu não sei se houve, né? Não sei dizer, né? Mas eu fui o que gastei menos em todas as capitais do Brasil. Né? R$4.000. Eu acho que Quantos votos? Eu tive 5.878. Se fosse uma eleição comprada, ele pagou centavos por voto, né? Eu acho que dá 60 centavos, 80, né? Não, Parabéns. Eu já vi o segundo que gastou menos, se eu não me engano é Belo Horizonte, ele gastou 11 mil, que também é um número bem baixo para uma capital muito modesto, maior, né? Modesto. Do que... Mas eu fui o mais barato de todos. E não pretendo usar em 2026 também, caso seja candidato. Não pretendo fazer campanha, vou fazer aqui bandeiraço, caminhada, não vai ter nada disso. Eu tenho que fazer meu trabalho, não estarei de férias. Vou continuar o meu trabalho, se as pessoas aprovarem ou não, elas me aprovam nas urnas ou não, mas... Para mim, uma eleição, o pessoal diz, eleição cansa. Para mim não cansa não, porque é o mesmo trabalho que eu faço sempre, né? E vou continuar assim. Tá aí, gente, foi dado o recado, né? Essa conversa aqui ainda não tinha voltado para a gente poder parabenizá-lo pela conquista do mandato. Ele esteve aqui ainda em campanha, mas deu o recado. Parabéns agora em missa de corpo presente, né?
Parabéns pelo seu mandato, pela sua postura. Parabéns pela tua postura na Câmara, mas também na mídia, através da tua página, que é só uma página, mas às vezes tem mais peso do que um portal inteiro, tá? Parabéns. Eu agradeço o espaço, acho que esse tipo de comunicação, você não sabe, mas eu já fui informado que eu sou banido de várias emissoras aqui, né? Elas me ignoram, né? Eu sou normal, né? Eu acho que não esperaria diferente. E você me dá um espaço com total liberdade e fico feliz por isso. Acho que tem que dar espaços, né, de ideias diferentes, mesmo que sejam impopulares, né? E sempre que você precisar, pode contar aqui primeiro com o Gazeta Hora 1, depois com o nosso Parla Mais. Queria só dizer para você que recebeu esse link, que está assistindo aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, e gostou, nos ajuda a divulgar. Manda esse link aí para o WhatsApp da família, do condomínio, da associação de moradores, da igreja, do trabalho, de todo, manda para o mundo, tá bom? E você sabe, toda semana a gente vai estar aqui mais uma vez com esse Parla Mais. Muito obrigado, Petros. Obrigado. Até lá.